Olá, meus amigos do canal Pílulas do ECA. É o Giovanni Borges aqui com vocês novamente. Bom, pessoal, recentemente o governo federal lançou mão de uma alteração na LDB que eu gostaria de conversar com vocês de forma mais analítica. Porque não basta a gente trabalhar que os números ou que as faltas escolares deverão ser comunicadas ao Conselho Tutelar mediante 30% das faltas permitidas em lei. A LDB sofreu alterações e várias alterações nessa parte especial da lei que é importante a gente analisar por que chegamos aonde chegamos no texto atual. E além disso, traçar um paralelo sobre o que de fato mudou para o Conselho Tutelar. Tem uma circunstância, ou então posso dizer, de uma situação em que os conselheiros tutelares estão se enganando ao terem que ser notificado dos 30% de faltas, terem que atuar. E não é bem assim. Somente a LDB foi alterada. O texto do Estatuto da Criança e Adolescente não foi alterado. E além disso, a gente tem uma outra situação, que é das leis estaduais que tratam do mesmo assunto. Primeiro passo, lembrar que a educação é algo compartilhado. O governo federal sobre educação traça linhas gerais, normas gerais, regulamentos gerais. E o Estado, como o Estado de Minas, por exemplo, traça suas normas para os seus estados e seus municípios. Bem como os municípios traçam as normas para os seus próprios cidadãos. Então o que acontece? Como é uma situação em que todos os entes governamentais estão envolvidos, todos os estados possuem um limite de faltas escolares. Portanto, nós temos que observar, aí já pensando em como interpretar o Estatuto da Criança e Adolescente, conforme o artigo 6º, pensando aí no bem da infância e juventude, o seguinte: qual de fato é o menor prazo estabelecido em qualquer das leis para que os conselhos tutelares sejam notificados? E o que deve ser feito antes pela escola para resgatar esse aluno faltoso ou evadido? E é isso que a gente tem que analisar. Mas eu queria conversar com vocês, e aí eu vou precisar me remeter à leitura dos textos legais para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá bom? Vamos começar pelas alterações que aconteceram ao longo do tempo. O legislador originário do texto da LDB foi muito feliz. Penso eu que faltas escolares devem ser comunicadas aos pais ou responsáveis legais, e não ao Conselho Tutelar, fazendo o quê? Transferindo a responsabilidade parental. Percebam que no texto original diz no artigo 12 o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, olha só, as normas comuns aos estados e municípios, como eu disse anteriormente, terão a incumbência de, primeira redação, informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento escolar dos alunos, bem como a sua execução de proposta de proposta pedagógica. Olha que interessante, informar aos pais ou responsáveis. Vem em 2001 uma outra alteração, que manda notificar o Conselho Tutelar, aí sim, transferindo a responsabilidade para o Conselho Tutelar. Começa aqui um vai e volta nessa circunstância, ou nessa situação. Em 2009, passa para informação aos pais ou responsáveis. Então, o governo que estava em 2009 pensou em devolver a autoridade para os pais, que a escola procurasse os pais para resolver o problema das faltas e das evasões. E agora, diante do novo governo, que aí esse vai e volta, nesse vai e volta demonstra-se o avanço e o retrocesso na nossa educação. Agora, em 2009, voltamos a ter o Conselho Tutelar no lugar dos pais. Porque agora
deve-se notificar o conselho do município a relação dos alunos que apresentem a quantidade de faltas acima de 30%. Só que eu prefiro não atender esse texto da LDB. Por que, Giovanni, você diz isso? Porque eu não conheço lei estadual pior do que esse texto dos 30%. Todas as leis estaduais que eu consultei para conversar com vocês, de Minas, São Paulo, Ceará, Piauí, Maranhão, falam num percentual menor, falam em dias. Olha o que a lei de Minas diz. O estabelecimento de ensino que apurar a ausência do aluno por 5 dias letivos consecutivos ou 10 dias alternados entrará em contato com a família do aluno faltoso, com vistas a promover o imediato retorno e irregular frequência da escola. Então eu prefiro usar esse texto da Lei 15.455 do Estado de Minas Gerais para que a criança e adolescente retorne rápido para a escola. Para que esperar 30% do número de faltas possíveis? São 220 dias letivos em média. 30% é muito alto esse índice. E mais, o texto que mudou a LDB não muda o que está escrito no Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto continua lá. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, elevados índices de repetência, e voltamos no 2. Reiteração das faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Então percebam que a escola tem que tomar todas as providências antes de mandar para o conselho. Segundo a lógica atual que está se assumindo nos conselhos tutelares hoje, o aluno faltou, tem que chamar o conselho. E não é assim. Nós devemos primar por aquilo que está no estatuto e aquilo que é o melhor para a infância. Não tem que esperar bater 30%. Está aqui. O rito é esse. No estado de Minas é 5 dias consecutivos ou 10 alternados no mês. E a escola que precisa fazer isso antes de mandar para o conselho. Tá bom? Então, pessoal, não se enganem com essa lei. Não é novidade, não trouxe benefício algum. E outra, é um retrocesso falar em comunicar ao Conselho Tutelar, quando deveria falar em comunicar aos pais ou responsáveis. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Quero lembrar os senhores e senhoras conselheiros tutelares que as faltas escolares estão intrinsecamente ligadas às violências recebidas por crianças e adolescentes. Eles faltam à escola se estiverem marcados, se estiverem chorosos, se estiverem machucados. Tá bom? Então percebam que se eu esperar esse tanto de falta para tomar providência, a escola, na verdade, eu posso estar embaraçando aí alguma atitude que precisa ser tomada diante de uma violência. Por isso é importante a escola ter um rito bastante prático para apurar essas faltas, fazer o aluno retornar, e caso então ele não retorne nesse prazo, aí sim, nesse prazo da lei estadual, aí sim, repassar a informação para o conselho tomar providências, fazer os encaminhamentos possíveis, fazer as requisições possíveis ou necessárias, e também, quem sabe, as representações necessárias. Então é isso, meus amigos. Não se enganem com esse textinho ridículo dessa lei nova. Ela piorou o negócio. Ela não melhorou nada. Tá? Na verdade, ela não mexeu em nada. Só fez away. Tá certo? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço a atenção. E eu gostaria de pedir para vocês o seguinte. Curtam o canal. Nós já estamos próximos aí de 1.700 inscritos. Muito bacana. Nós vamos ter novidades por aí. Aguardem. Um abraço. Até mais.